Nada, assim. O meu Zoom não tá aparecendo nada. Uai, Elvis, você faz a oração por nós? faço sim, faço sim. Boa noite, gente. Boa noite. Aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor. Cada dia que passa, faze que as minhas palavras e Eu os não tô ditames... escutando o Elvis. Ixi, Nossa, eu tô ouvindo. Eu vou sair, gente, e vou entrar de novo. Tá, a gente te espera, Gabi. Será que o pessoal tá com problema, Elvis, para baixar o programa? eu imagino que sim. Por quê? Estranho, né? Apareceu muita gente interessada e não entra ninguém. Deve ser o programa mesmo. Deve. Estou te vendo. Vamos lá. Por favor. Pode fazer a oração, Elvis. Aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor cada dia que passa. Faze que as minhas palavras e os ditames do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, minha força e meu Redentor. Assim seja. Assim seja. Amém. Bom, eu pensei antes da gente começar a estudar a capa do conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é o que nós propomos para este primeiro encontro. Eu não sei, a Irene, ela não fala muito, mas nós só temos a presença dela, eu não a conheço ainda. Não sei se ela está sem microfone. Você deixou para cá, lá, eu sei. Ah, lá, meu filho, sei lá, ó. É um grupo de estudo, tá? É um grupo de estudo. É um grupo de estudo. Ô, Elvis. É um grupo de estudo, amor. É uma fraternidade, amor. Tô estudando. Gente. Então, a Irene, eu não sei se ela está sem microfone, mas eu não a conheço ainda, né? E eu tinha pensado em fazer uma apresentação da fraternidade. Eu separei o capítulo 1 e 2 do livro Os Mistérios Rosa Cruzes, que fala da mensagem, da missão da fraternidade, né? E eu acho interessante, para quem não conhece, saber sobre a fraternidade, né? Então, eu vou ler esses dois trechos e aí a gente passa ao estudo da capa, ok? Ok. Bom, esse capítulo 1, ele fala da Ordem dos Rosa Cruzes e a Fraternidade Rosa Cruz. A mensagem e a missão da fraternidade é mente sã, coração nobre, corpo sadio. Antes de iniciarmos uma explicação dos ensinamentos Rosa Cruzes, será bom dizermos algumas palavras acerca deles e do lugar que ocupam na evolução da humanidade. Por razões que serão dadas posteriormente, estes ensinamentos advogam um ponto de vista dualístico. Sustentam que o homem é um espírito, contendo em potencial todos os poderes de Deus, como a semente contém a planta, e que esses poderes desenvolvem-se lentamente numa série de existências dentro de corpos terrestres que melhoram gradualmente. Também que este processo de desenvolvimento tem sido levado a efeito sob a direção de exaltados seres que ainda orientam nossos passos, embora essa orientação vá diminuindo à proporção que gradualmente adquirimos intelecto e vontade. Esses exaltados seres, embora invisíveis aos nossos olhos físicos, constituem, não obstante, poderosos fatores em todos os assuntos da vida, dando aos diferentes grupos da humanidade
lições que promovem eficientemente o desenvolvimento dos seus poderes espirituais. De fato, a Terra pode ser comparada a uma grande escola de treinamento, na qual existem alunos de diferentes idades e capacidades, como ocorre em qualquer das nossas escolas. Existem os selvagens, vivendo e cultuando sob as condições mais primitivas, vendo a um Deus em um pau ou em uma pedra. Depois, seguindo o progresso que o homem realiza para frente e para cima na escala da civilização, vamos encontrar uma concepção cada vez mais elevada da divindade, até que florescesse aqui no nosso mundo ocidental a formosa religião cristã, que nos proporciona atualmente a inspiração espiritual e o incentivo para progredir. Essas variedades de religiões foram dadas a cada grupo da humanidade pelos exaltados seres que a religião cristã conhece com o nome de anjos do destino, cuja maravilhosa previsão habilita-os a verem o rumo de algo tão instável como a mente humana, estando assim capacitados a determinar os passos necessários para guiar o nosso desenvolvimento de acordo com as linhas em harmonia com o mais elevado bem universal. Estudando a história das antigas nações, verificaremos que há cerca de 600 anos antes de Cristo, uma grande onda espiritual teve sua origem nas costas orientais do Oceano Pacífico, onde a grande religião de Confúcio acelerou o progresso da nação chinesa e, em seguida, também a religião de Buda começou a conquistar seus milhões de adeptos na Índia. E ainda mais a oeste, tivemos a sublime filosofia de Pitágoras. Cada sistema era apropriado às necessidades particulares do povo a que se destinava. Depois começou o período dos céticos, na Grécia, e mais tarde, avançando para o oeste, a mesma onda espiritual manifestou-se na religião cristã, na Idade das Trevas, quando o dogma de uma igreja dominante impôs sua crença a toda a Europa Ocidental. É lei do universo que uma onda de despertar espiritual seja sempre seguida por um período de decrescente materialismo, e cada uma dessas fases é necessária para que o espírito receba igual desenvolvimento, tanto no intelecto como no coração, sem ir demasiado longe em nenhuma das duas direções. Os grandes seres mencionados anteriormente, que cuidam do nosso progresso, tomam precauções para preservar a humanidade desse perigo. E quando previram a onda de materialismo, que começou no século XVI, com o nascimento da nossa ciência moderna, tomaram medidas para proteger o Ocidente, como antigamente salvaguardaram o Oriente dos céticos, que se viram contidos pelas escolas de mistérios. No século XIV, apareceu na Europa Central um grande mestre espiritual cujo nome simbólico era Christian Rosenkreuz, ou Cristão Rosa Cruz, que fundou a misteriosa Ordem da Rosa Cruz, a respeito da qual tantas hipóteses se têm levantado, sem que algo relevante tenha chegado ao conhecimento do mundo em geral, pois ela é a escola de mistérios do Ocidente e se abre unicamente para aqueles que alcançaram o estágio de desenvolvimento espiritual necessário para ser iniciados nos seus segredos, relativos à ciência da vida e do ser. Se alcançarmos um desenvolvimento tal que nos permita deixar nosso corpo físico e sair para um voo anímico pelo espaço interplanetário, veremos que o derradeiro átomo do corpo físico tem forma esférica, como a nossa Terra, isto é, apresenta-se como um globo. Se tomarmos certo número de globos do mesmo tamanho e os agruparmos ao redor de um deles, veremos que são necessários exatamente 12 para ocultar o 13º. Portanto, 12 visíveis e um oculto são números que revelam uma relação cósmica e, como todas as ordens de mistérios são baseadas em linhas cósmicas, todas se compõem de 12 membros reunidos
em torno de um 13º, que é o cabeça invisível. As 7 cores no espectro: vermelho, laranja, amarela, verde, azul, índigo e violeta. Mas entre o violeta e o vermelho existem ainda outras 5 cores invisíveis aos olhos físicos, que se revelam à visão espiritual. Em toda a ordem de mistérios, existem igualmente 7 irmãos, que em certas ocasiões aparecem ao mundo a fim de realizar o trabalho necessário para o avanço da comunidade a quem estão servindo. Mas... me perdi. Barulho. Mas 5 irmãos nunca são vistos fora do templo. Estes trabalham com e ensinam aqueles que passaram por certos estágios de desenvolvimento espiritual e são, portanto, capazes de visitarem o templo por não ser conveniente para todos visitá-lo. Que o leitor não imagine agora que essa iniciação faz do aluno um Rosa Cruz. Do mesmo modo que a admissão de um estudante a uma universidade não fará dele um professor universitário. Nem mesmo ainda depois de passados os 9 graus desta, ou de qualquer outra escola de mistérios, torna-se ele um Rosa Cruz. Os Rosa Cruzes são hierofantes dos mistérios menores. E, além destes, há ainda escolas onde são ensinados os mistérios maiores. Aqueles que já passaram pelos mistérios menores e se tornaram discípulos dos mistérios maiores são chamados adeptos, mas nem eles alcançaram ainda a posição elevada dos 12 irmãos da Ordem Rosa Cruz ou dos hierofantes de qualquer escola de mistérios menores. Assim como não obtiveram a posição e o conhecimento dos professores das escolas superiores, os alunos que nela acabam de ser graduados. Um trabalho posterior versará sobre a iniciação, mas podemos dizer desde já que a porta de uma genuína escola de mistérios não se abre com uma chave de ouro, mas unicamente como uma recompensa aos serviços meritórios feitos à humanidade. E todo aquele que se anuncia a si mesmo como sendo um Rosa Cruz ou que cobra qualquer preço pelos seus ensinamentos, demonstra, por qualquer desses atos, que é um charlatão. O verdadeiro discípulo de qualquer escola de mistério será demasiado modesto para anunciar este fato. Desdenhará todos os títulos e honrarias dos homens e não terá interesse em riquezas, a não ser nas riquezas de amor que lhe forem dadas por aqueles a quem tiver o privilégio de ajudar e de ensinar. Nos séculos transcorridos, desde que foi formada a Ordem Rosa Cruz, seus membros têm trabalhado secreta e silenciosamente, esforçando-se para modelar o pensamento da Europa Ocidental, mediante as obras de Paracelso, Boehme, Bacon, Shakespeare, Flood, eu não sei ler isso, e outros. Todos os dias, à meia-noite, quando as atividades físicas do dia estão no seu refluxo inferior e os impulsos espirituais em seu fluxo superior, eles enviam do seu templo vibrações que inspiram e impulsionam as almas a neutralizar o materialismo e a impelir o desenvolvimento dos poderes anímicos. Às suas atividades devemos todos nós a espiritualização gradual da nossa ciência, antes tão materialista. Com o início do século XX, deu-se um novo passo à frente. Ficou estabelecido... 10 minutos a plataforma cai e a gente volta no mesmo link, tá? Com o início do século XX, deu-se um novo passo à frente. Ficou estabelecido que algo deveria ser feito para tornar científica a religião, assim como para espiritualizar a ciência, com o propósito de, no final, ambas se harmonizarem, já que hoje em dia o coração e o intelecto estão divorciados. O coração sente instintivamente as verdades do ensino religioso, tais como os maravilhosos mistérios da Imaculada Concepção, o nascimento místico, da crucificação, a morte mística, do sangue purificador, da expiação dos pecados e de outras doutrinas da Igreja
que o intelecto se recusa a acreditar, porque são incapazes de demonstração e aparentemente em conflito com a lei natural. O processo material pode ser estimulado quando o intelecto predomina, mas os anseios do coração ficam sem satisfação, e assim o crescimento da alma ficará retardado até que o coração também seja satisfeito. Com o propósito de proporcionar ao mundo um ensino harmonioso que satisfaça a mente e ao coração, foi necessário descobrir um mensageiro e instruí-lo. Era necessário que ele reunisse determinadas qualidades extraordinárias. O primeiro escolhido fracassou ao não passar por certa prova, depois de ter passado vários anos sendo preparado para esse trabalho. É uma verdade indiscutível que há um tempo para semear, como há outro para colher, e que também há determinadas ocasiões para todos os trabalhos da vida. E em concordância com essa lei da periodicidade, cada impulso para a elevação espiritual deve ser empreendido no momento apropriado, para que seja bem-sucedido. A primeira e a sexta década de cada século são especialmente propícias para o começo da divulgação de novos ensinamentos espirituais. Por esta razão, os Rosa-Cruzes ficaram muito preocupados com aquela falha, porque restava somente 5 anos para terminar a primeira década do século XX. A segunda escolha de um mensageiro recaiu sobre o autor deste trabalho, embora naquela época ele não soubesse disso, e planejando as circunstâncias ao seu redor, facilitaram-lhe o começo de um período de preparação para o trabalho que eles desejavam que o autor executasse. 3 anos depois, por ocasião de sua viagem à Alemanha, e também por circunstâncias preparadas pela Irmandade Invisível, e quando se achava no limite do desespero, ao perceber que a luz, que era o objetivo da sua procura, não passava de um facho de lanterna mágica, os irmãos da Ordem Rosa Cruz puseram-no à prova, para ver se ele poderia ser um fiel mensageiro para transmitir ao mundo os ensinamentos que desejavam confiar-lhe. Quando o autor superou a prova, deram-lhe a monumental solução para os problemas da existência, que foi publicada pela primeira vez no Conceito Rosa Cruz do Cosmos, em novembro de 1909, pouco mais de um ano antes de expirar-se a primeira década do século XX. Este livro marcou uma nova era na chamada literatura oculta, e muitas edições que foram publicadas desde aquele tempo, assim como as milhares de cartas que chegam ao autor, são testemunhas eloquentes do fato de que ai, gente. Desculpa. Minha vista embaraçou. Do fato de que as pessoas estão encontrando nestes ensinamentos uma satisfação que durante longo tempo haviam buscado em vão. Os Rosa-Cruzes ensinam que todas as grandes religiões têm sido dadas aos povos que as professam por inteligências divinas, que determinam cada sistema de adoração de forma adaptada às necessidades da raça ou nação. Um povo primitivo não pode corresponder a uma religião sublime e elevada e vice-versa. Aquilo que pode favorecer uma raça poderia prejudicar outra, e seguindo o mesmo princípio, idealizou-se um sistema de desenvolvimento anímico adaptado especialmente ao povo do Ocidente, que por temperamento e constituição racial já não poderia acompanhar a disciplina de uma escola oriental organizada para os hindus mais atrasados. Quer comentar alguma coisa, Gabi? É uma introdução interessante, né? A Fraternidade Rosa Cruz, o texto é bastante explicativo, né? Max Heindel foi a segunda opção,
A primeira opção era o Rudolf Steiner, e ele teve um teste, ele não passou, e aí o irmão maior decidiu ir em direção ao Max Heindel, que era uma pessoa que tinha muita vontade de diminuir o sofrimento da humanidade, né? Na verdade, o comprometimento das pessoas aqui que frequentam a fraternidade deveriam ser diminuir o sofrimento da humanidade. O que o Cristo pede é curar os enfermos e pregar o evangelho, né? Normalmente quem chega à fraternidade não chega nem por um motivo nem por outro. Chega por curiosidade, né? Então eu tenho 10 anos de fraternidade, então eu sei que é assim mesmo. As pessoas chegam porque são filhinhos do fogo, querem saber, né? Existe uma vaidade intelectual muito grande. E aí, se não for permitido as provas, né, a pessoa se perde e se desintegra, né? Então, se não for para servir, é melhor nem começar, né? Porque as provas vêm. E vem mesmo. Eu estou começando, eu estou começando. São aqueles que são provados, né? Não é prazer, não é gozo, né? Não é nada disso, é prova, né? Então, a minha dica aqui, a minha sugestão é muita calma nessa hora das decisões, né? Começar a estudar, fazer o curso preliminar, não existe nenhum comprometimento, né? Nesse primeiro momento. As pessoas podem fazer o curso preliminar, aí tem uns 2, 3 anos aí, conhecer a fraternidade e para ver se realmente quer. Por quê? Porque se não estiver disposto a servir, o conhecimento vai em direção à sua autodesintegração. Outra questão que surge muito é como o serviço acontece, né? Como que eu vou servir? Eu vou sair fazendo bem para todo mundo, eu vou sair, né? Mais ou menos assim. Existe o serviço na vida da imanência, né? Você tem que ser um servidor, né? No meio em que você está. Ou seja, procurar atrapalhar menos e ajudar mais. E se você atrapalha muito, você é um problemático, né? Se você está vivendo situações e que está sempre discutindo com pessoas, causando desequilíbrio, né? Você é uma pessoa problemática, né? Quando a gente está discutindo com alguém, quando a gente está brigando com alguém, essa briga tem muito mais a ver com a gente do que com o outro, né? E o serviço também se dá durante os rituais, né, que nós fazemos, que são orações, né? Então, como a Thelma explicou aí na sua leitura, os irmãos maiores aí chegam à meia-noite, eles fazem um trabalho aí para espiritualizar a terra, para limpar o pecado da terra, né? Para limpar o que a gente apronta. Isso dá muito trabalho para eles. E tem pouca gente, muito serviço. E então, nós da Fraternidade Rosa Cruz unimos os nossos carvões em oração, e essa força que gera através da oração é o bálsamo da Gileade, a única panaceia para os males do mundo, né? Como diz o nosso ritual. Então, através desse serviço, né, que podemos prestar nos dias de cura, ou seja, quando a lua entra em signo cardeal, né, ou no serviço do templo, que fazemos diariamente. Com o propósito de propagar ao mundo ocidental os ensinamentos Rosa Cruzes, fundou-se a Fraternidade Rosa Cruz no ano de 1909. Ela é o arauto da era aquariana, quando o Sol, por precessão, passará pela constelação de Aquário, o que fará com que se manifestem todos os poderes espirituais e intelectuais latentes do homem, simbolizados por este signo. Da mesma forma que o calor do fogo aquece todos os objetos dentro de sua esfera de irradiação, assim também o raio de Aquário elevará as vibrações da Terra a uma frequência que somos incapazes de compreender agora. Embora já tenhamos demonstrações eloquentes dos trabalhos
materiais dessas forças nas invenções que têm revolucionado o modo de vida da geração atual. Ficamos maravilhados com os raios-x, por meio dos quais se vê através do corpo humano. Mas cada um de nós tem um sentido latente que, quando estiver desenvolvido, permitirá ao homem ver através de qualquer corpo e a qualquer distância. Maravilhamo-nos com as conversações telefônicas que atravessam o continente americano, mas todos temos uma capacidade latente de falar e de ouvir muito mais aguda. Surpreendemo-nos com as proezas de naves sobre as águas ou de aviões sobre as nuvens, mas também todos nós somos capazes de passar pelas profundezas das águas ou de cruzar os ares e ainda mais. Poderemos atravessar as rochas mais sólidas e o fogo crepitante quando soubermos o modo de fazê-lo. E até o relâmpago é lento comparado com a velocidade que poderemos percorrer. Isso parece hoje um conto de fadas, como pareceram as novelas de Júlio Verne para a geração anterior. Mas a idade aquariana será testemunha da realização de todos esses sonhos e de muito mais, sonhos dos quais atualmente nem podemos fazer ideia. Essas faculdades serão então naturais em grande número de pessoas que as vêm desenvolvendo gradualmente, do mesmo modo que outrora aprendemos a caminhar, a falar, a ouvir, a ver. Nisto existe, porém, um grande perigo, pois, como é óbvio, qualquer pessoa dotada de semelhantes faculdades poderá usá-las para prejudicar todo mundo, a menos que esteja dotada por um espírito de abnegação e de altruísmo, a toda prova. Assim, pois, a religião é necessária atualmente, como nunca o foi antes, para cultivar o amor e o sentimento fraternal entre os homens, para que, desse modo, possam preparar-se para o uso dos grandes dons que lhes estão reservados, para empregá-los bem e sabiamente. Essas necessidades de religião é sentida especialmente por certa classe de pessoas, nas quais o éter está menos aderido aos átomos físicos do que está na maioria. E por esta razão, essas pessoas estão começando a sentir agora as vibrações aquarianas. Essa classe está mais uma vez dividida em dois grupos. Num deles domina o intelecto. E as pessoas de tal classe procuram por isso apossar-se dos mistérios espirituais sem curiosidade e são conduzidas unicamente pelo frio império da razão. Elas procuram o caminho do conhecimento pelo conhecimento em si mesmo, considerando-o como uma finalidade em si. A ideia de que o conhecimento só tem valor quando é posto em prática para uso construtivo parece que ainda não foi percebida por elas. A esta classe podemos chamar ocultistas. O outro grupo não se preocupa com o conhecimento, mas sente uma atração interna para Deus e segue o caminho da devoção, em direção ao elevado ideal posto à sua frente em Cristo, procurando fazer as obras que ele fez, apesar das dificuldades impostas pelo seu corpo carnal. E isso, com o tempo, resultará numa iluminação interna que trará consigo todo o conhecimento conseguido pela classe anterior e muito mais ainda. Esta é a classe dos místicos. Cada um destes grupos defronta-se com determinados perigos. Se o ocultista obtiver a iluminação e desenvolver dentro de si as faculdades espirituais latentes, poderá usá-las para satisfazer seus propósitos pessoais, para maior prejuízo dos seus semelhantes. Isto se chama magia negra, e o castigo que automaticamente cairá sobre a cabeça do perpetrador deste crime é tão horroroso que é melhor pôr um véu sobre isso. O místico também pode enganar-se devido à sua ignorância e cair nas redes da lei da natureza. Mas como é impulsionado pelo amor, seus erros nunca serão muito sérios. E à medida que cresce em graça, a voz silenciosa dentro do seu coração falará mais distintamente para lhe indicar o caminho. A Fraternidade Rosa Cruz esforça-se
para preparar o mundo em geral e os sensitivos dos dois grupos, especialmente, para o despertar dos poderes latentes no homem, a fim de que todos possam ser guiados a salvo através da zona perigosa e para que se capacitem da melhor forma possível para o uso de suas novas faculdades. Faça um esforço para ligar... Oi? Só um instante. Claro. A questão do uso dos poderes, né? Tem que ficar bem claro para irmãos aí que estão curiosos ou a fim de estudar na Fraternidade Rosa Cruz. Nenhum poder latente ou desenvolvido pelo método Rosa Cruz pode ser utilizado em benefício próprio, né? É a lança de Parsifal, né? É a espada de Excalibur, né? Nenhuma pode ser utilizada em favor de si própria. É só em direção ao altruísmo, né? Então, o caminhar do estudante Rosa Cruz é tornar-nos cada vez menos nocivos para a humanidade. Isso inclui ser vegetariano. Pode continuar. Faça um esforço para ligar o amor, sem o qual, declarou São Paulo, o conhecimento de todos os mistérios é inútil, com um conhecimento místico baseado e fundamentado no amor. Assim, os discípulos dessa escola poderão se converter em expoentes vivos desta ciência unificadora da alma da escola da sabedoria ocidental e educar gradualmente a humanidade em geral nas virtudes necessárias à posse desses elevados poderes. Era isso, gente. Então, o objetivo da Fraternidade Rosa Cruz é proporcionar tanto para aquelas pessoas que vão buscar só para o conhecimento, mas mostrar para elas que o objetivo é o amor ao próximo, é o altruísmo, é servir. E aqueles que são da outra classe, que são os devocionais, né? É dar a eles um conhecimento que eles não possuem, porque eles possuem o coração, mas fazem coisas erradas, porque não sabem como fazer direito. Não é, Gabi? Gabi? Na verdade, a capa do conceito Rosa Cruz fala disso, né? Exatamente. Eu ia parar aqui. Da água. Exatamente. É o spoiler da próxima reunião, mas provavelmente é isso que vai ser dito, né? Existem os filhos do fogo. Os filhos do fogo são os descendentes de Caim. Caim e Abel são os primeiros filhos do casal primordial, Adão e Eva. E Caim mata Abel. Caim, ele é cheio de energia potente e positiva. Ele é um maçom, ele é um construtor, né? E o Abel, ou Sete, né? Porque depois ele aparece na forma de Sete, é um filho da água. Então, sempre vai haver essa disputa, né? De poder entre aqueles que querem conhecer e transformar a humanidade e aqueles que só querem orar, né? E aí isso vai ser atualizado aí pela lenda, pela história de Abif e Salomão, que é contado no livro Maçonaria e Catolicismo do Max Heinel. E a gente está agora aqui, né, tentando juntar, né, o coração e a mente, juntar os filhos do fogo e os filhos da água, para realmente fazer aí o mar fundido acontecer, né, funcionar. Então, não adianta querer conhecer muito, né? O conhecimento, ele é instrumento para o serviço, né? Não, se ele é só coceguinhas para a curiosidade, não vai durar, né? Supostamente, a gente brinca na Fraternidade em São Paulo que tem
os noia esotéricos, né? Os noia esotéricos são aqueles que vão atrás de esoterismo, né? Então vai para a Irmandade, vai para a Mork, daí vai para o Centro Espírita, daí conhece da Wicca, daí, né? São pessoas que não conseguem se comprometer com nada, né? E essas pessoas vão conhecer o conceito Rosa Cruz, como conhecem, sei lá, Chico Xavier, e vão ficar por aí mesmo, né? Mas ok, né? Cada um tem o seu caminhar, né? A gente tem que respeitar e amar de qualquer maneira. Mas o caminho espiritual, ele exige mais comprometimento, né? E o comprometimento é isso. Quanto de bem você pode fazer para as pessoas que estão ao seu redor, né? Quanto de mal você costuma fazer, né? No seu discurso, se o seu discurso é raivoso, é polêmico, Polemos é o Deus da guerra, né? Quem gosta de uma polêmica está servindo ao Deus da guerra. Então, você começa a perceber coisas em você mesmo que precisam ser modificadas. Aí é que tá, né? A gente precisa estar disponível à mudança. É isso que eu E deixo as aqui. provas, e eu gostaria de deixar assim, eu tô começando a estudar, eu ainda estou no princípio do curso preliminar, mas eu sinto já, eu vou dizer que eu não escolhi a Fraternidade Rosa Cruz, a Fraternidade Rosa Cruz me escolheu. Sim. Ela aconteceu na minha vida e todos os dias eu sinto essa mudança interna acontecendo dentro de mim. Na forma de encarar os fatos do dia a dia. Parecem coisas pequenas, mas a gente olha e fala assim, não, olha, aqui pode ser feito diferente. A gente pensa duas vezes. E quando a gente passa por uma prova, a gente sente, era uma prova, né? Sim. Eu tenho sentido isso dia após dia na minha vida. E eu acho que quem quer realmente estudar tem que pensar que é dedicação, necessita de dedicação, não só para o conhecimento, mas no serviço, na vida mesmo, na vida. Exatamente. É o que o Cristo fala, né? Ninguém vive a vida do espírito se não morrer na carne, né? Esse morrer na carne é a personalidade, né? A personalidade precisa morrer, né? Em outras palavras, aquilo que faz com que a gente se autoafirme na matéria precisa morrer e o espírito precisa de honestidade, né? E a partir do momento que você encontra essa honestidade na busca, aí as coisas começam a aparecer para você. Você pode ler 32 vezes o conceito Rosa Cruz, mas se você não estiver disposto a morrer, você não vai entender nada. Entendeu? É um livro para pessoas honestas. Não é um livro para pessoas desonestas e curiosas, né? Então, aí tá. Eu, sinceramente, eu li o conceito Rosa Cruz uns 3 anos sem entender nada, né? Sem entender nada. Eu lia, meus amigos me explicavam, eu dava um trabalho danado para eles. E eu era a filha do fogo mais ambiciosa da fraternidade, vamos dizer assim, né? E aí as coisas começaram a dar errado na minha vida, né? É o toque suave de Deus, né? Você fala, né? Pra gente parece um tapa, né? Mas é um toque suave, né? Dizendo, ó, filha, o pai não quer que você faça isso. E aí as coisas começaram a dar errado, uma atrás da outra. E foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Então, eu precisei falir muitos projetos, não foi uma coisa muito agradável, veio doença, veio divórcio, veio, sei lá, um monte de coisa. E para eu perceber que, né, não é só o conhecimento é instrumento para o serviço. Né? Então é isso. O que eu falo é isso, precisa ser honesto. Mas se vocês estiverem dispostos a ser honestos, a ajuda vem. O mestre chega, os auxiliares invisíveis tocam nos seus corações, pode ter certeza.
Se vocês precisarem de ajuda com a saúde, existe um serviço de cura na fraternidade que funciona muitíssimo bem. É só vocês procurarem a sede central em São Paulo, né? Eles enviam todas as instruções por correio. Não existe nenhum serviço que é cobrado na fraternidade. Então, existe sim um método de cura muito eficiente pela Fraternidade Rosa Cruz, né? E eu sou a garota propaganda dele. E assim, e eu também estou me tornando uma garota propaganda da fraternidade. A Rosa Cruz não cobra nada. Todas as lições são gratuitas. A maioria das publicações você pode buscar na internet, mas quando a fraternidade toca a gente tem condições, ajudar é uma coisa natural. Então, quando a gente pode, por vontade própria, a gente colabora. Também financeiramente, porque para a fraternidade sobreviver é preciso de recursos financeiros, né? Então, em podendo, vamos colaborar. Se isso tocar o coração, né? Certo. Quem começou, fecha? Isso, Elvis. Eu vou pôr a oração para você fechar aqui, para você fazer por nós, tá bom? Você consegue ver? Quer que aumente? Consigo ver, consigo ver. Pode começar? Pode. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhes para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão a habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. E com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que assim Assim seja. seja. E que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa E no também. nosso também. Bom, pessoal, obrigada. Obrigada a você, Gabi. Muito grata pela sua colaboração, pela sua explicação, pela sua luz, pelo seu carvãozinho juntado aqui conosco. Carvãozinho virtual, mas que de toda forma está servindo para ajudar as pessoas. É isso aí, vamos servir junto. E a semana que vem, às 9 horas, na quinta-feira, estaremos aí reunidos para ver a primeira página aí do conceito, a capa, né? O que ela significa. A sugestão é que vocês leiam lá no livro de Reis, na Bíblia, a construção do Templo de Salomão e também a história da Bíblia de Caim e Abel e Sete, né? Para quando a gente falar desses nomes, não serem nomes desconhecidos, né? A construção do Templo de Salomão, o que foi isso, né? A dica é que a rainha de Sabá é a humanidade, tá bom, gente? Então, vocês fiquem com Deus aí, que as rosas floresçam em vossa cruz.
Beijo para todos, boa noite, até a próxima semana. Boa noite.